Vocês irão verificar na lei que existe o título 1, né, das disposições preliminares. Esse título 1 ele nos direciona aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses primeiros artigos eles nos remetem à reflexão do que é o Estatuto. Então, o artigo 1º do Estatuto das Disposições Preliminares. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Eu já falei anteriormente, mas tenha em mente. Esta lei, estatuto, dispõe sobre o quê? Proteção integral. Proteção integral, né? Cuidando dessa criança sobre todos os seus direitos. Artigo 2º, já verificamos também, mas para que a gente possa entender melhor, considera-se criança para os efeitos desta lei. Então, de acordo com o estatuto, criança, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade, certo? Então, o estatuto nos direciona quem que é criança e quem é adolescente, para efeitos dessa lei. Também no parágrafo único ele diz assim: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, excepcionalmente, muitas vezes será aplicado para as pessoas entre 18 e até 21 anos. Então, excepcionalmente, só em casos que realmente necessitar. Artigo 3º do estatuto ainda, né? É bom que sempre acompanhe a lei para que a gente possa entender melhor. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então ela não é diferente, apenas que ela está em desenvolvimento. Sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então verifique, nós vamos atender essa criança, né, no seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Por isso que eu falei, não é só sobre um aspecto, é cuidar, né, proteção integral sobre todos esses aspectos do desenvolvimento. Parágrafo único, que ele foi incluído pela Lei 13.257 de 2016. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação do nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal, desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, famílias ou a comunidade em que vive. Por que isso? Porque o Código do Menor não respeitava as crianças que eram ilegítimas, por exemplo, né? Então, o Estatuto não, ele vem atender a todas as crianças e adolescentes, né? Sem prejuízo dessa proteção integral. Artigo 4º do Estatuto. Nós já falamos que está de acordo com a Constituição, mas verifique que o Estatuto vem confirmar no artigo 4º o que está escrito lá no artigo 227 da Constituição. Ele diz assim: é dever de quem? Família, já falando, comunidade, sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, no Estatuto, no artigo 4º, ele direciona dever de quem? Família. Quem mais? Comunidade. Quem mais? Sociedade em geral e poder público. Então, todo mundo, todos os adultos são responsáveis com absoluta prioridade a efetivação desses direitos, certo? Por que está dizendo isso? Porque nós somos os adultos e somos responsáveis pela criança. Se a família não cuida, a sociedade, o Estado, todo mundo é responsável, certo? Então é esses aspectos que está dizendo, está jogando toda a responsabilidade para todos nós. Não existe apenas um segmento, ou é família ou é o Estado. É
família, Estado, comunidade, sociedade. Daí diz assim no parágrafo único do Estatuto, continuando no artigo 4º, né? A garantia de prioridade compreende. Então, o que é essa garantia de prioridade, né? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, se houver uma situação, o socorro primeiro para essa criança e adolescente. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Precisou atendimento público, né, uma verba, um dinheiro para um atendimento em geral para a comunidade, vai priorizar quem? A criança e adolescente, porque eles estão em processo de desenvolvimento. Gente, funciona assim, né? Se nós não atendermos a nossa criança hoje que está com 5 anos, de repente ela está com 10, de repente está com 15, 20, ela cresce, né? Então, verifique da importância de nós fazermos algo enquanto ela está desenvolvendo. Nós não podemos esperar passar o tempo. Então, ela tem que ser atendida com absoluta prioridade naquele momento que ela está desenvolvendo. Outro item, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, o governo tem que direcionar, formular, né? Políticas sociais públicas direcionadas à criança e adolescente. Então, tem que ter a preferência nessa formulação. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, tudo isso é a garantia de prioridade, vai compreender esses aspectos. Artigo 5º do Estatuto. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opção, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Isso é um aspecto importante. Não é só fazer um mal para a criança e adolescente, é também se omitir. O que é se omitir? É você verificar que aconteceu algo com ela e você não faz nada. Não significa você fazer, e sim você muitas vezes denunciar, principalmente como professores. Professor ou quem trabalha na área da saúde. Então, se verifica uma situação que um dos direitos dessa criança, adolescente foi violado, tem que ser denunciado, porque senão você também vai responder por omissão, por negligência. Você viu, né? E você é responsável, você tem o dever de priorizar, de cuidar, né? De proteger integralmente essa criança. Se você se omitiu, então você também pode responder judicialmente. Então, eu vi lá e não quero, né, me envolver, mas eu tenho a responsabilidade, o dever de denunciar. Eu não vou lá fazer algo para mudar, né, mas sim eu devo denunciar, tá? Artigo 6º nós já, né, verificamos, mas lendo novamente, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso é principal. Se ela está em desenvolvimento, ela precisa ser protegida. Daí, continuando o Estatuto, nós vamos para o título 2, que são dos direitos fundamentais. Cada capítulo desse vai direcionar ao direito da criança e adolescente. Então, iniciando, né, do direito à vida e à saúde. Então, no artigo 7º. Então, continue lá acompanhando os artigos do Estatuto. Artigo 7º do capítulo 1. Do direito à vida e à saúde. A criança e adolescente tem direito à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, verifique. Se ele diz que tem direito à proteção à vida, é desde a gravidez, né? A vida e a saúde, certo? Artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas das políticas de saúde da mulher de planejamento reprodutivo, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério e ao atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no ambiente do Sistema Único de Saúde. Os outros artigos, eles vão direcionar a como que vai ser esse desenvolvimento. Eu não vou ler todos, né? Para vocês poderão continuar completando os estudos através da leitura, porque ele vai só direcionar as ações para esse atendimento, certo? Mas em visão geral, nós vamos cuidar
da criança, ele tem direito à vida desde a gravidez, né? Desde a concepção até o nascimento e depois, né, o desenvolvimento dela como adolescente, certo? Daí nós vamos verificar, continuando, o capítulo 2. O capítulo 2 vai falar do quê? Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então ele diz assim no artigo 15 do Estatuto: a criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos aonde? Na Constituição e nas leis, certo? Então o artigo 15 vai direcionar que essa criança tem direito à liberdade, respeito, dignidade. Parece algo tão, né, simples, mas ele é bem amplo. Ele é amplo porque o Código do Menor, como nós verificamos, ele não dava esse direito a essa criança. Então, a partir da Constituição, artigo 227, ele vem tornar a criança e adolescente um sujeito de direito. E o artigo 15 vem confirmar esses aspectos. Artigo 16. Então, o direito à liberdade compreende quais os aspectos, né? De ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O que significa? Ele pode ir para todo lugar, ir e vir? Sim, logradouros públicos e espaço comunitário. Só que ressalvadas as restrições legais. Muitas vezes tem lugares que criança e adolescente não deve estar, tá? Então é esse aspecto que diz. Pode estar em todos os lugares? Sim, tem direito, né? Só que ressalvo as restrições legais. Tem lugares que criança e adolescente não deverão estar. Também o direito à liberdade, ele no seguinte aspecto: opinião e expressão, ele pode ter opinião, né? Pode expressar o que sente, crença e culto religioso, direito de brincar, veja, parece algo tão simples, mas é o direito de brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da família familiar e comunitária sem discriminação, né? Se ele é filho legítimo ou não, se ele... Então ele tem direito a participar dessa vida familiar comunitária. Participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então tudo isso compreende o direito da liberdade. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Nós que somos responsáveis dessa integridade, né? Física, psíquica e moral da criança. Então, tem lugares que a criança não pode ir, tem filmes que ela não pode assistir. Então, tudo isso nós temos que preservar essa integridade física, psíquica e moral, porque ela está em desenvolvimento, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, abrangendo a preservação da imagem. Por isso que nós temos que preservar a imagem das crianças. Podemos colocar a imagem? Não, nós temos que preservar, né, essa integridade física, psíquica e moral. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Então, nós temos que velar por essa dignidade. Artigo 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico. Isso foi incluído pela Lei 13.010 de 2014. Ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação, qualquer pretexto. Então, qualquer pretexto que você use, né, para um castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas dessa correção de disciplina, ele é proibido, né? Pelos pais, ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, nós não podemos, né, usar o castigo físico, de tratamento cruel, degradante, como forma de correção. Daí, o Estatuto, nesse artigo 18A, ele vai no parágrafo único explicar, né, quais os fins dessa lei, o que se considera castigo físico.
Então, ele considera castigo físico ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que vai resultar em sofrimento físico ou lesão, ou tratamento, ou lesão, né? Sofrimento físico ou lesão. Então, o castigo físico, ele é de natureza disciplinar ou punitivo, tá? Ele vai ser usado através do uso da força. Então, ele é considerado esse castigo físico. Por que tem que conceituar? Porque dependendo da forma que você, por exemplo, pega no braço da criança, certo? Com firmeza, não significa que você está dando castigo físico, né? Às vezes está só chamando atenção por algum motivo, sei lá. Então nós temos que especificar, interpretar o que é um castigo físico de acordo com a lei, certo? É aquele que vai resultar em sofrimento físico ou uma lesão, né? O 2, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que vai humilhar, vai ameaçar gravemente ou vai ridicularizar. Então, nesses aspectos, é um tratamento cruel degradante segundo a lei. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, agentes públicos, executores, né? Quem cuida da criança, qualquer pessoa encarregada de cuidar da criança ou adolescente, tratados, educados ou protegê-los, que utilize o castigo físico ou tratamento cruel degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Quais são as medidas que podem ser direcionadas às pessoas que tiverem essa atitude, né? Encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família. Por que isso? Então, pai e a mãe teve uma situação lá que ficou bravo com o filho, né? E acabou dando um castigo. Então, encaminhado a programa oficial comunitário de proteção à família. Por que isso, gente? Porque verifique que a criança, adolescente, ele tem direito à família. Então, nós não podemos simplesmente tirar ele da família. Nós temos que cuidar dessa família, porque essa família é o direito que ele tem e nós temos que fazer o máximo possível para que ela esteja bem, para que essa criança também esteja bem. Não é simplesmente tirá-la e colocá-la em outro lugar, e sim cuidar também dessa família. Encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico psiquiátrico, né? Por exemplo, pai, mãe ou sei lá quem que está atendendo essa criança ou o cuidador, sei lá, essa pessoa responsável, se por causa de alguma alteração, pode ser encaminhada a tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Talvez pela sua alteração teve uma atitude com a criança, adolescente. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência. Parágrafo único. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais, né? Então, o Conselho Tutelar pode tomar essas providências. Então, nós verificamos, né, o capítulo 2 do direito à liberdade e ao respeito à dignidade.